Eu vou iniciar a minha fala, era justamente pegando esse histórico, mas não é esse histórico grande não, viu? É um resumo de uma Constituição para outra Constituição que a gente teve aqui, na Constituição de 88, certo? Gente, Gente, é o seguinte. Obrigado. Para ali, né? Tivemos aqui, temos hoje uma Constituição esquizofrênica, né? O artigo 8º, mas eu queria estabelecer um parâmetro antes aqui de falar sobre categoria, né? Um parâmetro entre a Constituição, entre os planos do Ministério do Trabalho de reconhecimento de categoria até 88 e depois de 88, né? Temos aí uma diferença grande. Até 88 nós tínhamos a unicidade, tinha um reconhecimento de carta sindical, né? Tem muitos aqui que viveram aquele período, e organização por categoria e o imposto sindical, né? Essa carta sindical ela era fornecida aos sindicatos, né, por uma comissão de enquadramento sindical, né? Essa comissão de enquadramento sindical ela se localizava em Brasília, né, e não se tramitava processo, né? Não se tramitava processo, mas era critério dessa comissão reconhecer o sindicato ou não, né? Naquela época tivemos muitas perseguições, né? Intervenção do Estado na organização sindical, né? Tivemos vários sindicatos fechados, dirigentes suspensos, cartas canceladas, né? Foi quando veio a Constituição de 88 e acabou com essa comissão de enquadramento, né? Ficando a unicidade sindical ainda, né? E a contribuição de imposto sindical para a contribuição sindical. Aí a Constituição vem no seu inciso 1º, né? E diz que a lei não poderá exigir a fundação de sindicato, o Estado, né, para a fundação de sindicato, mas dá uma ressalva aí no órgão competente, né? Eu até grifei aí, ressalvado o registro no órgão competente. E veda o poder público a interferência e a intervenção, né? Uma coisa esquizofrênica, né? Aí vem o STF e dá mais uma lapada, né? Aí diz que até que a lei venha a dispor, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder os registros das entidades sindicais, que é a súmula 677. Tá? No artigo 2º diz que é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, né? Que não seja área inferior ao município. Mas o que a gente vê hoje, gente, nós temos algumas bases territoriais em que existe mais de uma entidade representativa, né? Isso foi um lapso temporal que teve no Ministério, onde a ministra Dorothea Werneck, ela mandou publicar milhões e milhares de sindicatos, né? E que se não houvesse nenhuma impugnação, a entidade tinha registro. Daí, não tinha análise, né? E surgiu várias entidades sindicais, né, com a mesma base territorial, na mesma categoria, né? Daí o conflito de representatividade nessas bases, né? E como resolver isso? O Ministério resolver isso? O Ministério não pode resolver, né? A Justiça que pode resolver através, se as entidades sindicais assim desejarem, entrarem em consenso.
Tá? Aí, a partir dessa promulgação dessa Constituição, gente, o Ministério vem editando, o Ministério do Trabalho vem editando portarias, instruções normativas, né, para ver se consegue, né, zelar pela unicidade sindical, que é muito difícil, né? A competência do Ministério é essa, a única competência, é a unicidade, né? Zelar pela unicidade, tá certo? E daí, com a Constituição e com esse princípio de unicidade, foi criado o Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, onde, inicialmente, esse cadastro se tramitava processos. Não era um cadastro que hoje nós temos para dar publicidade, hoje, né? Hoje o cadastro ele dá publicidade dos dirigentes sindicais, de onde ele se localiza, quais as suas entidades de grau superior representativas daquela entidade, quais são os seus diretores, né? E naquela época não. Naquela época, quando o cadastro surgiu, né, em 97, eles só cadastravam a entidade, mas não organizava esse cadastro e dava publicidade. Daí, em 2005, né, com o chamamento das entidades que tinham registro, né, para se atualizarem no Ministério do Trabalho, o site deu essa publicidade à sociedade. Muito importante, né? E essa organização de categorias, ela se dá através do artigo 511 da CLT, né, que quando o Ministério recebe os processos de registro sindical no Ministério, né, para fazer a análise da categoria, se baseiam nesse artigo, né? É lícita a associação para fins de estudo e defesa, coordenação de seus interesses econômicos ou profissionais de todos que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade de profissão ou atividades de profissões similares ou conexas. Esse é o artigo 511, do qual o Ministério do Trabalho se baseia para registrar as entidades sindicais e reconhecer aquela categoria X, né, como categoria. Opa. E agora, como é que volta? Pronto. Aí, gente, nós temos aí 3 distintas, né? A categoria econômica, categoria profissional e a categoria profissional diferenciada, né? Com a categoria econômica, vocês sabem, ela constitui o vínculo básico para que haja o respectivo sindicato laboral, né? E a categoria profissional, relativa aos trabalhadores, decorre de similitude de condições de vida oriunda de profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou atividades econômicas similares. Justamente o que eu disse aí da categoria de empregadores, né? O que diferencia hoje é aquelas categorias de profissionais diferenciados, que vêm com o advento de lei, regulamentação de lei, né? Com algumas leis foram regulamentadas e essas categorias, como se tratam de estatutos, por força de estatuto e por força de lei, elas podem se organizar como sindicatos, né? Um exemplo aqui mais recente que eu tenho foi o Sindicato dos Bombeiros Civis, né? Com o advento da Lei de Bombeiros Civis, eles se organizaram em sindicato em todo o Brasil, né? E hoje já tem até uma federação já formada, né? Inclusive, ontem tivemos uma negociação muito difícil no Ministério, né? Como ele é um sindicato novo,
é uma categoria diferenciada, ele tem que chamar vários entes patronais para negociar, né? Ah, meu Deus do céu. Meu irmão, volte aí, por favor. Pronto. E a organização sindical brasileira, ela se dá através desse quadro aqui, gente. As entidades de primeiro grau e as entidades de grau superior, né? As entidades de primeiro grau, né, que são os sindicatos, são vocês, né? A entidade de grau superior, federação, confederação, e nós temos hoje as centrais, também num patamar mais alto, aí, tá? Só exemplificando aqui, esse quadro ele dá a formação dos entes, né? Para se formar uma federação, eu preciso que 5 sindicatos sejam fundantes daquela federação, né? Para que uma confederação seja fundada, eu preciso de 3 federações que se organizem e fundem uma confederação, tá? E aqui, o que peço a vocês, que se vocês tiverem alguma dúvida durante o que eu estou falando, vocês podem pedir a palavra, tá? Não vamos deixar lá para o final, não, tá bom? Aí vem o artigo 570, certo? E diz que os sindicatos eles se constituem por categoria econômica e profissional, né? Em conformidade com a discriminação do quadro de atividades do anexo do 577, que é aquele quadro do 577 onde tem as classes, as categorias, né? Onde tem comércio, indústria, transporte, né? E aquele quadro ele era usado, né, na comissão de enquadramento sindical. Pois não. Oi. Com relação à unicidade sindical, que a gente ficou aqui discutindo e não ficou muito claro, no momento que você colocava lá o esquema, sindicato, federação, confederação. Onde é que entra, dentro da unicidade sindical, a central sindical? Ou ela não existe? Não, a central sindical existe sim. Ela foi, em 2008, teve o reconhecimento das centrais como unidades coordenadoras dos sindicatos, né? Hoje existe a aferição das centrais. Nós temos reconhecido hoje no Brasil 6 centrais, né? A CSB foi a mais recente, é a mais nova do grupo, né? E cresceu de uns 2 anos para cá grandiosamente, né? Tanto é que nós estamos aqui nesse congresso, né? Muito importante esse reconhecimento, porque as centrais elas não eram reconhecidas, mas trabalhavam, né? É como um sindicato que se funda, não tem o registro, mas já está trabalhando. Fica só aguardando o seu registro no Ministério do Trabalho, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente. Aí esse quadro, gente, o anexo 577, ele ficou defasado, né? Com a modernização das relações de trabalho, criando novas categorias, né? E ele ficou defasado. Mas apesar disso, né? Apesar disso, do quadro estar defasado, o Ministério ele ainda usa o quadro, né, para analisar os registros de sindicatos, tanto para sindicatos como para a federação e confederação. Sabemos hoje que nós temos a portaria 326 de 2013, que vocês conhecem, né? Temos a portaria 186 de 2008, que trata das organizações de entidades de grau superior, né? Com a portaria 326, a portaria 186 foi revogado aqueles artigos que tratavam
das entidades de grau de primeiro grau, né? Mas ratificou-se a portaria 86 para as entidades de grau superior, federações e confederações, né? Hoje nós temos, hoje não, há mais de 10 anos nós temos uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, né? Onde algumas confederações entraram para desconstituir a portaria 86, que era inconstitucional, justamente por conta daquele artigo lá da Constituição, que só pode existir uma entidade por município, né? Uma entidade representativa. E hoje, as entidades de grau superior, você tem várias confederações, várias federações da mesma representatividade, só que com entidades fundantes diferentes, né? Que é o que diz o artigo da CLT. Tá? Meu irmão, passe aí, por favor. Pode passar. Aí, gente, vem aqui essa personalidade sindical e a personalidade jurídica, né? Vocês, quando vão fundar o sindicato, vocês pegam os seus estatutos, né? E vão registrar no cartório, né? Primeiramente, a primeira coisa a fazer, quando fundar, é registrar em cartório os seus estatutos, né? Aí a gente vai fazer aqui a diferença. A personalidade jurídica e a personalidade sindical, né? A personalidade jurídica, o Código Civil, o artigo 45, dispõe que começa com a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo do respectivo registro. Logo, as pessoas jurídicas de direito privado somente podem praticar atos da vida civil após adquirirem sua personalidade jurídica, que é o primeiro passo que vocês fazem quando vão criar as entidades sindicais, né? E a personalidade sindical? Né? Para vocês adquirirem essa personalidade sindical, vocês vão ter que entrar com um processo no Ministério do Trabalho para adquirir essa personalidade, do qual essa personalidade vocês vão ter 2 publicações, que é a primeira, para que os outros entes vejam que está sendo criado uma entidade naquela base territorial com aquela categoria, que é para justamente o princípio da unicidade, né, da publicidade, para que os outros entes vejam, epa, esse cara está entrando na minha base. Olha, esse cara está entrando aqui na minha categoria. Eu vou impugnar. Impugna, né? E daí o Ministério vai fazer a análise dessa impugnação. Se for reconhecida essa impugnação, esses procedimentos a gente vai falar mais adiante. Seu Raimundo. Tá? Pois não. Alô? Pois não. Aqui. É normal. Vai, Dimas. É normal esse processo demorar em torno de 3 anos, entre você dar a entrada no processo e sair o registro sindical. Mais ou E menos. o que a gente tem observado é que quando sai a carta sindical, a validade dela é a partir da assinatura do secretário de Relações de Trabalho. Então, aparentemente, todo aquele período, desde a sua fundação, através da convocação da classe, o registro do CNPJ, o registro em cartório de pessoa jurídica, fica num limbo, como se não existisse. Então, a pergunta aqui seria, o que fazer, ou se as centrais estão trabalhando em algo nesse sentido, para que a validade da entidade seja do momento em que ela, pelo menos, deu entrada no seu registro no Ministério do Trabalho. Porque nós sabemos que a categoria ou a pessoa não pode ser prejudicada pela morosidade do Estado. Com e é o certeza. que ocorre
comumente. Então, o que ser feito? O que está sendo feito para que, pelo menos, essas cartas sindicais saiam com a validade a partir do momento da entrada no registro? Olha, concordo com você. O Estado ele é moroso mesmo. Ele é moroso, mas hoje, gente, eu tenho 33 anos de serviço público e no Ministério do Trabalho eu tenho mais ou menos uns 20 anos, né? E eu não vi ainda nenhum governo em que dê condições de trabalho, né, aos servidores daquela casa, que é justamente para dar vazão, né, ao trabalho, né, que o Estado tem que fazer à sociedade, que é justamente proteger, né, os trabalhadores, né, do capitalismo, né? Infelizmente, o que a gente tem hoje é um ministério sucateado há muitos anos, né? E nenhum governo se deu conta e nem quer que o ministério avance, né? E te digo mais, quando eu entrei, quando eu fui distribuído para o ministério, nós tínhamos 25 analistas na sede do ministério, né? Nós tínhamos 25 analistas, todos terceirizados. Não tinha um servidor da casa analisando o processo. Nós tínhamos só terceirizado. Foi quando o Ministério Público do Trabalho notificou o Ministério para fazer concurso público, né? Só que o concurso público ele não foi na mesma proporção. Saiu 25, entrou 10. Né? Paciência. Mas, voltando à sua pergunta, a jurisprudência hoje, né, engraçado, ela diz que o diretor ele tem estabilidade a partir da fundação, né? A partir da fundação do sindicato, o diretor já tem estabilidade, ele não pode ser demitido, né? Mas a entidade que ele representa não existe. Só pode representar os seus representados, a sua categoria, se tiver essa personalidade sindical, né? É uma coisa meio incoerente, né? Pois é. Aí, exatamente. Mas a validade, a entidade, não é a partir da certidão, não. Não é a partir da certidão. É a partir do momento em que for publicada a sua concessão de registro. Não é a partir do momento que você recebe a certidão. Porque se for a partir de que você recebe a certidão, aí vai passar mais um ano. Né? Então, assim, a partir do momento em que o processo ele é deferido no Diário Oficial da União, você já pode entrar com os devidos processos, né, e representar a entidade. Realmente cabe às centrais, não sei se aqui todo mundo estava no congresso da semana passada, mas foi falado em várias falas de vários procuradores, né, e desembargadores, que as entidades estavam na hora de auto se regulamentarem. Não esperar o Estado fazer isso, né? As centrais, aproveitando que estão unidas agora contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista, pegar esse gancho para se autorregulamentarem. Tirar o Estado. Tira o Estado. Vocês têm que andar com as pernas de vocês. Tira o Estado. Por isso, disse aqui, né? Acho um absurdo mesmo você criar uma entidade e não representar. Temos um exemplo aqui do Ceará, de um sindicato de servidor público do município, né, que é um sindicato combativo. Não tem registro no Ministério do Trabalho, mas é combativo.
A prefeitura não reconhece, enquanto ele não tiver essa bendita Caça-se. certidão, né? E o que foi que eu sugeri, né, por conta dessa morosidade do Estado em fornecer essa carta, a certidão? A entidade ela pode entrar com mandado de segurança, né, junto ao judiciário, e justificar que não existe nenhum sindicato naquela base, né, e que os seus representados, né, reconhecem aquela entidade, para que o juiz dê uma liminar antecipando tutela para representar, né, até que o Ministério faça essa bendita publicação. Tá? Xavier. Diga, Xavier, diga. só, doutora, tinha levantado o braço já o companheiro do Sindicato dos Pescadores de Camusim, Manuel. Bom dia a todos. Doutor, eu gostaria de, apesar desse ato, dessa discussão do registro sindical e da formação da entidade, como está sendo falada, eu gostaria de saber se o artigo 8, inciso 1º da Constituição, que fala do órgão competente, ele não fala do Ministério do Trabalho, ele diz que o órgão competente, esse órgão competente não poderia ser o registro civil, ou porque de uma vez que não fala que é o Ministério do Trabalho o órgão competente naquele artigo. Será que isso não é uma analogia? Além de tudo, o próprio artigo também diz que é vedada a interferência, a intervenção do poder público na organização sindical. Será que isso não é uma analogia e uma intervenção do Ministério do Trabalho nas organizações sindicais? Você viu a súmula do Supremo? Pois é. Veio o Supremo, né, e veio a Constituição esquizofrênica, o artigo 1º, que diz que tem que ter um órgão competente. Aí veio o Supremo e diz que o órgão competente, até que venha uma lei, é o Ministério do Trabalho, né? Aí não tem interpretação. Pior que o artigo não fala, né? Que é o Ministério do Trabalho. É isso que fica a dúvida, porque o próprio artigo não cita, é órgão tal. Exatamente, Entendeu? aí é que eu digo, né? As entidades, elas têm que começar a pensar na autorregulamentação. Tirar o Estado do âmbito para justamente aquele artigo 1º lá da Constituição, né, ele ser cumprido, né? Tirar o Estado do meio dessa... Porque pode estar ferindo, pode que o Estado, essa analogia desse órgão competente, pode estar ferindo o próprio artigo, quando ele diz que é vedada a interferência e a intervenção do Estado. Como é que é vedada a interferência e a intervenção e eu sou obrigado a fazer um registro do Ministério do Trabalho? Concordo com você. E não é só eu essa discussão, eu tenho certeza que muitos especialistas discutem essa matéria aí. Concordo com você, amigo. Obrigado, Manuel. Nada. Muito obrigado. Doutora Ana. Pois não, doutora Ana Paula, é advogada do Sindicato dos Despachantes e Documentalistas do Estado do Ceará. Bom dia. Doutor, quando você faz a publicação deferindo a entidade sindical, existe uma análise documental, correto? Após essa análise documental, no Ministério do Trabalho e do Emprego, qualquer cidadão poderia solicitar essa documentação para analisar ou teria que usar o judiciário para que se chegue até isso? Não. Os processos são públicos. Qualquer cidadão ele tem acesso ao processo. Qualquer cidadão. É só pedir cópia do processo e, logicamente, que tem o seu trâmite interno, né? Mas é só pedir cópia do processo que qualquer pessoa tem acesso. Então, mediante simples requerimento, eu Sim. poderia ter acesso, Sim. inclusive a entidades de grau superior? Sim. Obrigada. Qualquer entidade. Pois é, gente. Aí, voltando aqui, portanto, é certo afirmar que a personalidade jurídica não se confunde com a personalidade sindical, sendo aquela o marco legal da existência da pessoa jurídica para os atos da vida civil, né? E esta é um marco para o reconhecimento da representatividade sindical, né? Que hoje a jurisprudência próprio do Supremo diz.
Só uma observação aqui, que é de se observar que somente com a personalidade sindical é que o sindicato estará investido os deveres e nas obrigações com relação à categoria representada e à base territorial indicada. Meu irmão, passe aí, por favor. Pode apertar de novo. Aí nós vamos aqui, pois não. Bom dia a todos, meu nome é Arthur. Bom dia. Eu sou vocal do Sindicato dos Taxistas e da CSB, aqui no estado do Ceará. Eu queria perguntar para você o seguinte, em decorrência dessa diferença, da personalidade jurídica e da personalidade sindical, a partir de qual momento o sindicato está obrigado a observar o que tem referente ao sindicalismo na CLT? Olha, a jurisprudência, ela trata que a entidade ela só tem como representar a sua categoria quando ele tiver a personalidade sindical deferida pelo Ministério do Trabalho, né? Isso é a jurisprudência que diz, né? O próprio Supremo, quando colocou a súmula colocando o Ministério como guardião da unicidade, né, e vários processos que tramitaram lá, naquela casa, né, foi reconhecido que somente após essa personalidade sindical, o sindicato tem os seus direitos preservados pela Constituição. Aí, eu fiz essa observação porque alguns sindicatos, eu já tive essa experiência, alguns sindicatos que ainda não têm a personalidade sindical, estão peticionando em nome de categoria. E geralmente o que é que acontece? Todas as petições são deferidas pelo juiz trabalhista, sim, ou pelo juiz federal, ou até pelo sim, juiz... porque ele está seguindo o próprio, Tá a seguindo própria linha do Supremo Tribunal Federal. Então, isso aí é porque nós temos aqui no estado do Ceará alguns sindicatos que se conflitam. Eu não vou falar o nome e tal, mas... Então, isso está acontecendo muito. Tá? Então, chamar atenção para essa situação. Sem a representação sindical, sem a personalidade sindical, o sindicato, que só tem a personalidade jurídica do Código Civil, ainda não pode postular em nome dos seus Sim. associados. Sim. Até porque a associação ali até agora é meramente civil. Isso. Tá bom? Isso. Tá. Isso é o que traz a jurisprudência hoje. Tá? Obrigado. Nada. Aí, gente, eu trouxe aqui os procedimentos do Ministério, né, e a gente vai discutir aqui. Não vou discutir o registro, porque todos aqui têm registro, né, todos estão aqui, mas a alteração estatutária, né, que vocês, caso vocês venham, geralmente com a modernização das relações de trabalho, né, o próprio sindicato ele pode se achar, diz, bom, eu posso representar mais, né, eu posso representar mais uma base territorial, eu posso representar mais uma categoria, essa categoria ali não está sendo representada ainda e eu posso chamá-los para representá-los, né? E como fazer isso? Né? É da mesma forma se você fosse criar o sindicato, só que com algumas diferenças, né? O edital de convocação da categoria, esse edital de convocação, ele tem que ser no Diário Oficial da União e no Diário de Grande Circulação do Estado, que você pretende fundar, né? Se for uma categoria estadual, municipal ou intermunicipal, né? E se for nacional, né, tem que ser publicado nos jornais, né, nos estados que você quer representar. Se for uma representação interestadual, publicar nos jornais daqueles estados, né? E o prazo de 20 dias, né? Prazo de 20 dias para aquelas entidades intermunicipais, estaduais e municipais, né? Por favor, desculpe, aqui o momento é oportuno, eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Venho a calhar essa sua indagação com relação ao meu sindicato.
Eu sou representante dos técnicos e auxiliares em radiologia, com a base estadual Ceará, e hoje em dia eu tenho uma categoria que não tem uma representação e que faz parte da minha categoria, que são os tecnólogos, que são a nível superior. Todo esse processo que o senhor acabou de falar, eu segui, fiz tudo certinho e o meu processo está em Brasília. Só que vão fazer 3 anos. Eu já estou no meu 2º mandato e essa categoria seria muito importante, a representação dela pelo meu sindicato. Aí eu pergunto ao senhor o que eu poderia fazer para eu antecipar ou conseguir essa inclusão. Foi em 2014, sabe? Sim. Mandato de segurança. Aliás, é muito comum, né, Xavier, aquela fila do Ministério do Trabalho é uma chuva de mandato de segurança para tirar o sindicato da fila do Ministério do Trabalho, que é uma fila dolorosa, lenta demais, né? Com 10 servidores para fazer uma análise de quase 5.000 processos. É complicado. Complicado. Né? Exatamente. Para orientar a companheira, eu sou da Defesa Agropecuária. Hoje nós estamos com 19 sindicatos em cada estado. E 12 deles com processos acima de 2 anos, e todos estão conseguindo um mandato de segurança do Ministério Público do Trabalho. E aí o Ministério do Trabalho tem até 90 dias para avaliar e deliberar, se defere ou indefere. Então, esses 19, em menos de 6 meses, todos conseguiram mandar segurança e estão conseguindo ser deferidos. Certo? Com certeza. Vamos entrar, né, Limeiro, com esse mandato de segurança. Vocês com certeza conseguem, porque a entidade não tem culpa do Estado ser moroso, né? Infelizmente, meu amigo, infelizmente. Então, assim, essas publicações, né, o intervalo, é importante ressaltar isso, gente. Eu trouxe algumas coisas aqui, mas é porque, como eu passei pela Coordenação Geral de Resistência Sindical, a gente viu muitos erros nas publicações, né? Muitos erros nessas publicações. A própria portaria, ela não dá a prerrogativa da entidade sanear essas publicações, né? Porque, justamente, do prazo de 20 dias. Porque, para sanear um processo, eu dou o prazo de 20 dias. Então, o prazo, ele é incoerente, né? Por isso que os processos são arquivados. Aí, o que é que vocês têm que se atentar, gente? Atentar. Nas publicações, no edital de convocações dos membros da categoria, né, vocês têm que colocar a mesma categoria que está no estatuto. Pega a categoria que está no estatuto e lança no edital. O que a gente vê é que, às vezes, não sei, mas a entidade, ela tem um estatuto, uma categoria X e Y. Quando vai lançar o edital, ela bota X, Y, Z, N, está entendendo? E isso invalida o processo. Então, se eu quero representar X e Y, eu vou publicar X e Y. Não vou publicar Z, D, né? Porque eu quero X e Y. E se assim for, eu vou fazer uma nova edital, né? E justamente registrar em cartório, ter a personalidade jurídica para depois, né, publicar a sua personalidade sindical. E esse intervalo, né, que foi vários processos arquivados por conta desses intervalos, não pode ser superior a 5 dias. A publicação do Diário Oficial e a publicação do jornal. Não pode ser, tá? Não pode ser superior a 5 dias. Né? Boa pergunta. Olha, infelizmente eu não estava lá quando foram fazer essa bendita portaria, né? Mas
o critério que foi usado foi que 5 dias é o prazo em que você tem, nesses dias, para publicar no Diário Oficial. A publicação no jornal de circulação do Estado é mais fácil, né? Mais fácil. Mas a publicação no Diário Oficial, ele é mais lento. Por isso que viram que esse prazo era 5 dias. Agora, por quê? Não sei lhe falar. Tá? Posso te ajudar? Pode. Eu sou o presidente do sindicato. Nós passamos mais ou menos por esse mesmo processo quando fomos fundar o sindicato. Esse intervalo de 5 dias nada mais é do que, para a publicação coincidir Diário Oficial da União e Diário do Estado, é muito difícil. Então, por isso que tem esse prazo de 5 dias, intercalado 5 dias, que mas dá perfeitamente para conciliar a publicação. O que fica difícil mesmo é sair no mesmo dia. Então, não sai. Não sai no mesmo dia. Então, esse prazo de 5 dias, ele mas é porque ela conciliar. está pensando nesse sentido que a portaria saiu. Porque ela está perguntando, por que 5 dias, não 10, não 30, não 20? Né? Doutora Daniela Levi, presidente do Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado do Ceará. Bom dia a todos, parabéns primeiramente pelo evento maravilhoso. E eu gostaria, doutor, de lhe perguntar, essa alteração estatutária, se refere, que nós estamos conversando, se refere, que eu estou entendendo, a mudanças, incluir uma outra categoria, tipo o que ela falou, ou em algum município. Se eu quiser uma alteração, nosso estatuto está sendo alterado, porque tem 15, 20 anos, essa mudança de alteração de texto também tem que correr todo esse trâmite aí, ou é um trâmite diferenciado? Boa pergunta, muito bem. A própria portaria 326, ela tem em um dispositivo, né, em que todas as alterações estatutárias a que se refere à personalidade sindical do sindicato é representação da categoria e a sua base territorial. Se o sindicato não for alterar nem base territorial e nem categoria, não é necessário você entrar com um processo para alterar, por exemplo, a quantidade de diretores. Para alterar, por exemplo, um mandato, né? O mandato era de 3 anos, agora é 4. Né? Ou colocar qualquer um outro artigo, né, no estatuto. Não há necessidade, né, de cumprir os trâmites da portaria, mas sim o trâmite do seu estatuto. Tá? Que é o estatuto da entidade. Certo? Como eu disse aqui, ó, a publicação, antecedência mínima de 20 dias. Eu sugiro que vocês façam uma margem de segurança, né? Porque tem entidade que faz os 20 dias. Estava 20 dias aqui, eu vou fazer os 20. Mas, às vezes, gente, a contagem dá errado. Foco fica só 19. Aí não tem jeito, é arquivo. Cai por terra. 3 anos. Passou 3 anos lá e por causa de um dia vai ser arquivado. Né? Um exemplo, está ali. Tá? Então, prestem atenção à contagem dos prazos, tá? Esse intervalo nas publicações, que isso é muito importante. Né? Vocês passam 4, 5 anos para ter um registro, quando chega lá, pá, caiu. Né? Isso a gente está falando aqui, esse prazo de 20 dias, é para as entidades intermunicipais, estaduais, né, e municipais, viu? Porque se fosse tratar de entidade estadual e interestadual, o prazo é maior. Tá? 45 dias. 45 dias. E as publicações... elas... Agora me perdi. Meu amigo, passou. Pronto. E as publicações do diário, do jornal, né, em se tratando de entidade interestadual e nacional, ela tem que ser nos jornais. Se é uma entidade nacional, tem que ser dos 27. 27.
26, mais o Distrito Federal. Né? Se você quer ter uma entidade de abrangência nacional, é 26 estados, mais o Distrito Federal, a publicação no Jornal de Grande Circulação. E a publicação no Diário Oficial é só uma, né? Porque o Diário Oficial ela é de âmbito nacional. Só tirar uma dúvida, se está o caso de uma federação nacional, só um exemplo. Você tem aí 5 entidades para formar a comissão de fundação. Precisa, né? De 5 entidades, 5 sindicatos. Mesmo tendo só 5 sindicatos, tem que ter a publicação nas 26 unidades mais o Distrito Federal? Não, eu estou falando aqui de entidade de grau, primeiro grau. Estou falando de entidade de primeiro grau. É a portaria 326. Um sindicato nacional, por exemplo. Sindicato nacional, sim. Okay. Sindicato nacional, você tem que fazer a publicação em todos os jornais dos estados e no Diário Oficial da União. As entidades de grau superior, gente, a portaria ela é diferente da 326, é a 186. E para criar uma federação e uma confederação, você tem que ter 5 sindicatos para a federação, né? E 3 sindicatos para criar uma confederação. E essa publicação não é necessário o jornal de grande circulação, mas o Diário Oficial da União, que é 30 dias. Né? Em todos os casos, para a entidade de grau superior, a publicação é 30 dias no Diário Oficial da União. Só que tem que observar o seguinte, para que uma federação seja criada, o sindicato, os cinco, eles têm que autorizar essa criação. E essa criação tem que estar no estatuto da entidade, né? Essa prerrogativa de criar a entidade de grau superior. E se não tiver no estatuto, a entidade pode fazer uma publicação, né, no Diário Oficial da União de 30 dias, para que os membros, a categoria, autorizem essa criação. Tanto de confederação como federação. Tá? É também um grande erro onde há nas análises de entidade de grau superior. Tá? As entidades fundam, mas não tem no seu estatuto, né, aquele artigo de criar a entidade. E nem publicou. Ainda mais, está afiliada a outra. Ela cria uma federação, né? Eu vou criar aqui a minha federação, mas assim, eu vou ficar afiliado a outra, porque se não der certo essa, eu fico na outra. Né? Aí fica uma coisa meio... Né? Se eu quero criar uma federação, é porque eu não estou querendo mais ficar com a outra. Né? E vários processos foram arquivados dessa maneira, de entidade de grau superior. Ok. Tá? Xavier, 5 minutinhos aí para concluir. Vou correr. Então, gente, aqui falamos aqui dos prazos, né? Os estatutos sociais, eles têm que estar registrados no cartório da comarca da entidade, da comarca, tá? Tem que estar registrado na sede da comarca, tá ok? As atas registradas, né? Com a inscrição do CPF dos dirigentes, com a inscrição do CPF dos presentes na Assembleia, não esqueçam disso, né? Certo? O cara vai me dar mais 5 minutos, porque esse negócio aqui tá... O tema é palpitante. 5 minutos só para passar aqui, você acredita? Olha, nós temos aqui processo de fusão, né? Passa, amigo, por favor. Processo de incorporação, né? Pode passar. Só um momentinho. Os processos de fusão e incorporação, o trâmite é o mesmo. O que é fusão? É quando duas entidades, elas vão se fundir, vai se tornar uma só. Né? Eu e o Moura, nós temos 2 sindicatos. Ele disse, Moura, vamos nos unir, vamos formar um só, né? E vamos criar um sindicato só nós 2.
né? Os dois sindicatos vão fazer as suas publicações, diferente, ele faz a dele, eu faço a minha, publica-se e funde o sindicato. E aqueles dois sindicatos que fundaram, que fundaram aquele outro sindicato, eles desaparecem, tá? Eles são cancelados dos registros, certo? E a incorporação? A incorporação é quando eu vou incorporar no Sindicato do Muro. Tá? Eu vou incorporar no Sindicato do Muro, eu vou acrescentar, ele vai me receber. Ele vai receber a minha categoria. Quando ele recebe a minha categoria, eu vou deixar de existir. E ele vai ficar com a categoria, a minha e a dele. Certo? Aí vem aqui o processo de dissociação e desmembramento, né? É quando a entidade, ela, aqueles representados, né, se acha que aquela entidade eclética, vou dar um exemplo aqui bem clássico, gente, porque é o que vem na minha cabeça. Sindicato do Comércio. Empregados no comércio, né? É uma imensidão de coisa. Imensidão. Aí vem aqui o meu amigo, e diz, rapaz, eu quero representar somente as concessionárias, né? Porque o sindicato do comércio, ele não está olhando para aquela categoria, né? Ele está sendo relevado. Eu vou fundar o meu sindicato de concessionária. Funda-se o sindicato de concessionário, né? Hoje, a legislação, a própria portaria, o que é que diz? No processo de dissociação, eu tenho que dizer que eu vou me dissociar daquele eclético. E eu vou dizer a sua razão social e o seu CNPJ na publicação. Porque a categoria, ela vai decidir onde é que vai ficar. Se vou ficar com o eclético ou se vou ficar com o mais, né, representativo, o mais específico, né? E a jurisprudência está aí para respaldar. Vamos à última pergunta aqui do companheiro aqui, depois a sua, para a gente finalizar, porque o nosso próximo palestrante já se encontra aqui, a próxima palestra também vai ser um tema muito palpitante, que é sobre a reforma da Previdência, que será proferida pelo companheiro Reginaldo Aguiar do DIEESE. Pois não, companheiro, a sua pergunta. Fusão. Ela tem que ser de categorias próximas ou podem ser em categorias diferentes? Assim, você tem que ter uma conexão e uma similaridade, né? Na mesma atribuição... Você não pode pegar um sindicato do comércio e trazer para a indústria, né? Aí não tem como tem você responder, né? Tem que ser uma coisa similar e conexa, certo? Um sindicato de transporte, por exemplo, transporte. Eu vou lá para comércio. Aí pensou, sindicato dos empregados do comércio, motorista no transporte, complicado, né? Então tem que ser uma coisa similar, né? E o processo de desmembramento, gente. O desmembramento tem uma entidade de âmbito estadual, né? E eu vou criar uma de âmbito municipal, né? Tem uma entidade, aquela estadual e a municipal. Aí eu vou fazer a especificidade que, como é a criação do sindicato não pode ser inferior ao município, eu posso criar um sindicato municipal, né? E o artigo 19 da portaria é o que trata disso, certo? Você... Ai, meu Deus do céu. Pode falar. Diga. Estou ouvindo, amigo. Pode falar. Do Sindicato Social de Justiça do Estado do Ceará, Certo. quando ele perguntou sobre a semelhança na atividade. Como se poderia aferir, ou se existe já determinantes com relação a essa questão de similaridade na fusão desses sindicatos? O que seria similar? O que seria viável?
Se tu olhar o quadro do 577, o anexo, tu vai ver lá o quadro tem do Plano da Confederação Nacional do Transporte Terrestre, do Plano da Confederação do Comércio, do Plano da Confederação da Indústria, né? Tudo aquilo ali embaixo é conexo e é similar. E hoje, na portaria, se proíbe o uso de conexo e similar. Né? Você tem que definir o que é. Você tem que definir. Eu sou X e acabou. Eu sou X, aí bota uns pontinhos, aí desses pontinhos lasca. Né? Ok. Entendeu? Xavier, conclua. Vou finalizar, amigo. Vou finalizar. Olha, um processo importante, gente. Atualização de dados cadastrais. Vocês que têm registro, têm que manter os dados cadastrais atualizados. Seja de endereço, seja de diretoria, sejam de filiação à entidade de grau superior. Né? Tudo isso, o Ministério, ele tem que saber onde é que vocês se localizam, que é para justamente notificar a entidade, né, se for preciso, achar a entidade. Em casos aqui que a gente não consegue mais achar a entidade, porque a entidade trocou de endereço já umas 3 vezes e não atualizou os dados de localização. Aí o processo volta, né? E aí a gente fazer publicação no Diário Oficial para notificar a entidade. Certo? Processo de localização, de filiação e de diretoria. Muito importante ressaltar aqui os processos de diretoria, né, que são que mais voltam, né, o que a gente mais notifica é colocar observação para as atas de eleições e as atas de posse. Né? Nas atas de eleições, vocês têm que colocar o número de sindicalizados que vocês têm. Tá? Vocês têm que colocar o número de sindicalizados que vocês têm. E nas atas de posse, né, qualificar, exatamente. E nas atas de posse, qualificar os membros dirigentes. Presidente, fulano, CPF tal, né, de acordo com a portaria 326. Certo? E por último aqui, quero passar para vocês aqui os enunciados, que a gente se baseia, né, para pedir a documentação para comprovar se aquele dirigente ele é membro da categoria. Né? O enunciado 65, ele traz todas essas categorias: pessoal avulso, os pescadores artesanais, mototaxistas e motofretistas, servidores públicos, trabalhadores domésticos, trabalhadores autônomos de carga e profissões regulamentadas. Essa aqui é a documentação que os dirigentes têm que apresentar. Certo? Como também os rurais também têm a sua documentação que tem que ser apresentada. Ok? Gente, mais alguma pergunta? Estou à disposição de vocês na Superintendência Regional do Trabalho, na rua 24 de maio, 178. Né? Estou à disposição de vocês lá. Qualquer dúvida, Moura tem meu telefone, né? E eu estou lá para tirar a dúvida de vocês, tá? E ajudá-los também. Obrigado.